E nosso aparato biológico, o nosso corpo, a gente tem um limite para as coisas que a gente consegue controlar diretamente. Mas um grande ápice, um grande boom da espécie humana foi justamente você conseguir utilizar do conhecimento para você controlar as coisas indiretamente, e você controla as coisas indiretamente para atingir um objetivo, para chegar em algum lugar. Fala pessoas, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre duas coisas: a ideia de aceitação e a ideia de controle. A ideia de aceitação é a ideia de você não fugir de coisas desagradáveis, principalmente no sentido interno de sentimentos e emoções, ao custo de você deixar de lado o que é importante para você. Então é a ideia de que no final das contas você tem que ir em direção ao que é importante para você, e uma das estratégias necessárias para isso é você saber observar os seus sentimentos. Porque o que acontece muitas vezes é essa ideia de fuga, né? O que a gente chama de esquiva, né? O padrão de esquiva é basicamente você fugir da situação, porque você não quer sentir aquilo, você não quer ter aquela sensação desagradável. Só que isso tem uma consequência. Qual que é a consequência disso? É que ao mesmo tempo que você foge da sensação desagradável, você se sente aliviado, mas também você não chega mais perto do teu objetivo. Você não avança no caminho que você quer chegar. A gente vai voltar nesse ponto da aceitação. Agora um segundo ponto, que é o ponto da ideia de controle, né? De você buscar controlar as suas emoções, né? Você ter essa ideia de controle. Se eu consigo controlar minhas emoções, eu vou controlar elas e eu vou sentir só o que é agradável, no sentido, eu não vou ficar com raiva, eu não vou ficar triste, eu não vou ficar decepcionado, eu só vou ficar feliz. Quando eu ficar com raiva, eu vou dar um jeito de deixar de sentir raiva. Quando eu ficar triste, eu vou dar um jeito de deixar de ficar triste. Quando eu estiver entediado, eu vou dar um jeito de sentir prazer. Eu vou dar um jeito de buscar a felicidade. Essa é a ideia de controlar as emoções, né? E eu tava pensando muito nessa ideia de controle, e eu queria expor um pouco aqui que nosso aparato biológico, o nosso corpo, a gente tem um limite para as coisas que a gente consegue controlar diretamente. Mas um grande ápice, um grande boom da espécie humana foi justamente você conseguir utilizar do conhecimento para você controlar as coisas indiretamente, e você controla as coisas indiretamente para atingir um objetivo, para chegar em algum lugar. Vou dar exemplos, vai fazer um pouco mais de sentido, espero eu. Por exemplo, um exemplo óbvio, um exemplo bobo: a gente não pode voar diretamente. A gente não consegue voar diretamente, o nosso aparato biológico não evoluiu para isso. Mas o conhecimento evoluiu a tal ponto que indiretamente a gente consegue voar. A gente conseguiu controlar o ambiente, a gente conseguiu construir ferramentas, e a partir dessas ferramentas construir um objeto que permite a gente voar. Então, indiretamente, a gente obteve controle sobre a nossa movimentação, sobre o nosso deslocamento. E para quê? Para você conseguir se deslocar mais rápido, para você chegar a um determinado lugar, para você ter mais facilidade, para você ter integração entre os países, entre as comunidades, entre as culturas. Aqui você pode ter diversos objetivos, mas é um exemplo de como o conhecimento te permitiu o controle indireto, e esse controle indireto ajudou você a chegar a um determinado objetivo. Um outro exemplo, eu tenho um objetivo que é estudar, que é ler, que é aprender. Eu sei que se eu deixar o celular do lado e tem alguém me mandando mensagem sobre uma conversa muito da hora, o celular tá ali do lado, tem vários sons me distraindo, se eu deixar o ambiente do jeito que tá, a probabilidade de eu estudar é menor. Eu posso estudar? Eu ainda posso estudar, eu ainda posso resistir, mas vai ter um custo, vai ter um esforço muito alto. Agora, se eu tenho conhecimento de que essas coisas estão sendo concorrência para minha atenção, eu posso indiretamente controlar e facilitar o meu estudo. Eu retiro o celular, eu isolo o ambiente de sons que podem me atrapalhar o máximo possível, eu assisto um vídeo relacionado ao conteúdo que vai aumentar a minha motivação e o meu engajamento para aquilo. Eu indiretamente facilitei o meu estudo,
E isso tem um motivo. Por quê? Porque eu tenho que estudar, porque estudar é importante para mim, porque eu quero ser um bom profissional, porque isso é um objetivo ao qual eu quero chegar. Então eu consegui manipular o custo para eu conseguir passar por essa situação. Ainda vai ter um custo, ainda às vezes vai ser chato, ainda às vezes eu vou me sentir entediado, nem sempre vai ser empolgante, mas conhecimento traz a possibilidade de um controle que não é um controle, eu ainda vou falar mais sobre isso, e traz essa possibilidade e me ajuda a chegar onde eu quero, no objetivo que eu quero. Certo? Certo. Por que eu falo que não é um controle? Porque se você parar para pensar, a ideia de controle é a ideia de que você consegue manipular um objeto completamente, que você consegue fazer qualquer coisa com aquele objeto. Se você consegue fazer qualquer coisa com aquele objeto, é quase como se você fosse onipotente em relação àquele objeto. E quando você começa para pensar, você fala, pô, será que eu realmente posso fazer qualquer coisa com relação àquilo? Será que isso não me parece meio irrealista? Isso não parece meio utópico? Na realidade, a gente consegue fazer algumas coisas com um objeto. A depender do nosso conhecimento, do nosso repertório, a gente aumenta a possibilidade de coisas que a gente pode fazer com o objeto. Mas a gente ainda não é onipotente em relação ao objeto. Tem coisas que eu não consigo fazer com esse objeto. Isso aqui é uma garrafa d'água. Eu não consigo fazer essa garrafa d'água se transformar em uma garrafa de suco de uva. Eu não sou onipotente em relação a esse objeto. Então eu não controlo totalmente o objeto. Eu consigo modular algumas variáveis em relação ao objeto, e quanto maior o meu conhecimento, mais eu abro portas. Então você tem um processo de adaptação, não é um controle, né? E o que proporciona esse processo de adaptação, em grande parte, muitas vezes, foi o boom da espécie humana, é justamente conhecimento. E aqui entra o conhecimento da estratégia de aceitação para você se adaptar aos seus sentimentos e emoções e você, apesar deles e com eles e por eles, caminhar em direção aos seus objetivos, né? Então, se eu sei que diretamente eu não consigo controlar meus sentimentos e emoções, se eu sei que vão ter situações em que eu vou me sentir triste, eu vou me sentir com raiva, vou me sentir desanimado. E se eu sei que se eu for viver minha vida e se eu quiser atingir os objetivos da minha vida, essas situações fazem parte, a estratégia de aceitação não é algo passivo. É justamente a ação de eu observo esses sentimentos, eu sei que eles vão vir, eu sei que eles vão passar e eu sei que com eles eu vou chegar aonde eu quero chegar. E assim você evita essa esquiva. Tem que tomar cuidado justamente porque não é essa ideia passiva de você se deixar, tipo, ficar ali, aconteceu algo ruim, estou aqui, tenho que aceitar isso, se resignar. E, né, essa é algo ativo. E também que a ideia de esquiva não é como se não tivessem coisas que a gente não pode evitar ou que a gente não precisa evitar. Não é um tudo ou nada, né? É porque geralmente quando a gente passa essa ideia de aceitação é quando a pessoa está muito em um extremo. Ela considera aquilo como muito aversivo e ela tenta a todo custo sempre buscar prazer e felicidade, sempre evitar essas emoções que ela considera como ruins, como negativas e que na verdade tem uma função, né? Então, assim, é claro que tem situações que é melhor você se esquivar, tem situações que você não precisa experienciar, tem situações que você viver não vai te ajudar a chegar no teu objetivo. Então não é como se esquiva também fosse algo ruim, mas a ideia aqui é que você ter conhecimento para você conseguir deliberar quais são as situações que você tem que aceitar, que você tem que observar para chegar onde você quer, e quais são as situações que realmente não tem por que você estar passando por aquilo, né? Enfim, era isso, pessoas. Se alongou um pouco mais, mas espero que tenha sido interessante para vocês. Foi uma reflexão que eu tive hoje lendo sobre isso.